Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, mais uma vez juntos, ainda que nessa distância social, mas juntos no mesmo propósito, agradecendo a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu não tenho dúvidas como nós temos aprendido da palavra do Senhor em tempos tão difíceis e num assunto muito importante que envolve a nossa consciência, o nosso eu interior, aquilo que a Bíblia chama de coração e que só Deus conhece. É muito importante a gente aprender a conhecer a nossa consciência, a lidar com ela, todas as cascas de bananas espirituais que ela coloca no caminho, a gente precisa identificar, porque muitas pessoas, quando não observam a sua consciência, o seu eu, elas estão endurecendo os seus corações, aquilo que a Bíblia chama de coração duro, e muitas não estão se dando conta disso. E as suas atitudes têm demonstrado isso por conta de palavras, ações que não agradam a Deus. Por isso que um estudo criterioso da nossa consciência é importante para que haja uma mudança efetiva e proveitosa. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus também tem muita coisa para nos ensinar. Feche seus olhos. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigado por nos fazer lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que mesmo que a gente não consiga entender, nem vislumbrar, Senhor, como o Senhor coloca as coisas, a gente precisa aceitar a luz da palavra e saber que nada foge do Teu controle e dos Teus propósitos. Nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra, fala profundamente aos nossos corações, porque estamos dispostos a ouvir a Tua voz. E para isso nós oramos, te pedindo misericórdias em humildade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos progredindo aí e é muito importante lembrar do quê? Da nossa mãozinha. Então tá aí na sua tela a nossa mãozinha, o nosso Olempe. É muito importante sempre praticar a palavra de Deus. Claro que na ordem didática que foi apresentado, ouvindo a voz de Deus, lendo as Escrituras, estudando, memorizando, meditando e, por fim, praticando aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Nós vimos também que isso faz parte de um exercício constante diário. Não adianta a gente ficar familiarizado com o assunto, achar que o assunto é maravilhoso, tremendo e a gente não faz a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, Deus nos desafia a isso. É por isso que a palavra do Senhor em Atos 24 diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então é a minha parte e a sua parte. A gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento de Deus, mas precisamos colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensina. E nesse contexto aqui, o esforço vale a pena. Se esforçar para manter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Aprendemos também que a consciência é um presente de Deus, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. A gente não pode se esquecer disso. Mas essa dádiva também pode se tornar um pesadelo. Por isso nós abordamos algumas questões dentro das características de uma consciência que é boa. Então é muito importante lembrar que por ser um presente de Deus, por se esforçar para manter uma consciência pura, a gente precisa lembrar que faz parte do projeto de Deus para nós uma boa consciência. Nós, no último assunto, nós vimos e aprendemos juntos algumas características de uma consciência que é fraca, pelo menos 7 características. 7 características. Então vamos relembrar essas características de uma consciência fraca? A primeira característica de uma consciência fraca é que ela é salva na igreja, ela precisa ser salva e a igreja tem um papel crucial nisso. Então nós vimos que quando nós nos referimos à igreja, não estamos nos referindo ao espaço físico, mas a igreja que sou eu, a igreja que é você que entregou sua vida a Jesus, você é a igreja de Jesus Cristo. E uma consciência fraca, ela precisa da igreja de Jesus Cristo para que ela possa ser iluminada pela palavra e aprenda a lidar com questões relacionadas à consciência. Uma segunda característica de uma consciência fraca que nós vimos também é que ela é falta de conhecimento. Por mais que se diga conhecer algumas coisas de mundo, aquilo que é crucial na palavra de Deus, ela não consegue compreender.
É como a Bíblia fala, que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. E o homem natural, o incrédulo, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque a própria palavra diz que elas se discernem espiritualmente. Então, a segunda característica de uma consciência fraca é que ela é falta de conhecimento. A terceira característica que nós vimos de uma consciência fraca é que ela é facilmente ferida e ofendida. Tudo ofende a pessoa, ela se acha menosprezada, ela pensa que tudo é contra ela se sente ofendida por qualquer que seja o comentário, porque ela está num processo de endurecimento do coração. E uma característica que mostra que a consciência é fraca, lembrando, a nossa bússola é a Bíblia, tudo é respaldado nas Escrituras. E a Bíblia mostra, como nós vimos, que uma dessas características de uma consciência fraca é que ela é ferida e se ofende facilmente. Uma quarta característica que nós vimos também de uma consciência que é fraca é que ela é instável, ela não é firme, ela está sempre pendendo para um lado e para o outro. Uma consciência fraca é descrita nas Escrituras também como uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora ela é uma coisa, mas o tempo mostra que ela não era nada daquilo e que ela começa a pender para o outro lado. Então, a gente viu aí que uma quarta característica de uma consciência fraca é que ela é instável. Quinta característica de uma consciência fraca que nós vimos também, para resumir e começar um assunto novo de hoje, é que ela é crítica de outrem, de outras pessoas. Uma consciência fraca, uma das características é que ela é crítica, está sempre apontando os erros. Ela se esquece que enquanto ela aponta um dedo, ela tem 3 apontando para ela. Então, uma consciência fraca tem como característica também ser crítica. Ela não vê o todo das bênçãos de Deus, mas ela se pega nos detalhes que são críticos, são pormenores e não levam a nada. E está sempre apontando, sempre criticando. Vimos também uma sexta característica de uma consciência que é fraca, é que ela é legalista. Além de facilmente se ofender, ela não vive as regras das Escrituras, mas ela prefere absorver as regras humanas, as regras de homens, aquilo que a gente tem como um politicamente correto. Não, eu prefiro seguir essas regras humanas porque isso vai me gerar uma aceitação, ainda que a Bíblia mostre o contrário. Eu fico preso ou presa a um conjunto de regras humanas porque é uma pessoa legalista. É uma sexta característica de uma consciência fraca. E por fim, nós vimos a sétima característica de uma consciência fraca, é que ela tem prioridades confusas, porque ela se concentra naquilo que é externo, não nas coisas internas concernentes à palavra de Deus e nos propósitos eternos de Deus. Então, uma consciência fraca tem como característica também prioridades confusas. E isso também leva em conta que ela coloca o seu trabalho em primeiro lugar, as suas coisas pessoais em primeiro lugar, e as coisas de Deus estão sempre em segundo lugar. Então, notem como isso é muito sutil, mas define e caracteriza uma pessoa com uma consciência fraca, e nós já abordamos isso. Então, a palavra do Senhor, você já está com a sua Bíblia aí, se não, vai aparecer na tela de qualquer forma. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Olha aí a conjunção adversativa. Não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero, antes de entrar nas características de uma consciência que é forte, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e apresentar, ainda que biblicamente, características de uma consciência fraca e simplesmente apresentar características de uma consciência forte. Eu tenho que, nesse intervalo, nesse interlúdio, eu tenho que mostrar, porque a ideia da palavra de Deus, a ideia desse estudo é ajudar pessoas. Então eu não posso apenas apresentar sem mostrar como resolver o problema. Então a Bíblia nos mostra que nesse espaço entre a consciência fraca e a consciência forte, é necessário apresentar, traçarmos planos para que a gente crie um fundamento para estabelecer uma base e aí sim construir em cima de uma base sólida o estabelecimento de uma consciência forte.
Então é muito importante lembrar, e pegando como um gancho aí, a 7ª característica da consciência fraca, porque eu mencionei que ela tem prioridades confusas. Como assim, pastor? Uma pessoa que tem uma consciência fraca e tem prioridades confusas, ela vai estar muito mais preocupada com roupas de terceiros, com relação à música, a esporte, aquilo que as pessoas estão assistindo, com relação a filmes, séries, novelas, cinemas, outras coisas materiais, porque dentro dessa 7ª característica de uma consciência fraca, por conta de prioridades confusas, a pessoa ela fica meio que desorientada, ainda que ache que não esteja desorientada. Então, o motivo da consciência fraca, e porque há pessoas com esse tipo de consciência, não somente na igreja, mas nesse universo tido como universo religioso, é porque elas não têm conhecimento. Eu me lembro, tem uma passagem na Bíblia lá em Oséias que mostra, uma passagem até profética, que mostra que o povo de Deus, o profeta diz, Deus fala através do profeta dizendo o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então algumas pessoas se apegaram no lado da emoção, no emocionalismo, nas coisas que escutam sem olhar para a palavra de Deus, e acabam absorvendo essas coisas e o conhecimento de Deus fica para segundo plano. E essas pessoas estão sendo destruídas. Corações duros e elas estão sendo destruídas. Por conta disso, é por isso que existem pessoas com a consciência fraca. Elas não têm conhecimento. E olha só que interessante. Além de não ter esse conhecimento, por mais que se apresente toda essa bagagem de conhecimento, elas não querem praticar, não se esforçam, não querem exercitar. É por isso que todos os dias temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Olhe que você está tendo essa oportunidade de fazer até o seu próprio horário aí na sua casa, onde quer que você esteja. Porque os vídeos, eles continuam postados, e só abrindo um parêntese aqui, é um assunto que geralmente é abordado em centros de treinamento teológico na área de mestrado, na área de doutorado, e você está tendo a oportunidade de maneira gratuita de fazer o seu horário, de estudar tudo isso que está sendo apresentado para você. Então não perca essa oportunidade, mas é necessário, sabe o quê? Esforço, exercício. Porque o motivo da consciência fraca, e porque existem tantas pessoas com consciência fraca sem perceber, é que está faltando essa prática, esse exercício. Em Hebreus, no capítulo 5, o escritor, que a gente já falou aqui, não sabe quem é, não vamos entrar aqui nesse mérito, não é o objetivo, mas o escritor aos Hebreus, em dado momento, ele se depara com uma situação que ele se achega nessa determinada região e ele se assusta, porque ele sabia que tinha pessoas ali que se vangloriavam por conta da sua experiência, elas tinham uma experiência de vida, mas não tinham experiência na palavra, o que são coisas completamente distintas. Não basta ter tempo de igreja, ter tempo de convertido, de crente, ter uma idade que diz que a minha idade define minha maturidade. Não, nada disso. O que vai definir a sua maturidade é o quanto você pratica aquilo que ouve, o quanto você se exercita na palavra de Deus, colocando em prática aquilo que você ouve. Então, a gente vê em Hebreus no capítulo 5, olha o que ele relata: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha só, a experiência de tempo, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que vocês estão recebendo aqui é alimento sólido, mas eu não tenho dúvidas e não posso ser ingênuo de achar que todo mundo vai entender e ter a capacidade de digerir esse alimento. Se não tem uma prática constante, não vai entender nada do que está sendo apresentado aqui, porque esse assunto é alimento sólido. E a Bíblia ainda relata o seguinte, que todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aí a Bíblia fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, pela prática, o exercício da palavra de Deus, têm as suas faculdades, têm a sua consciência exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então notem que a Bíblia faz um paralelo aí entre aquele que é forte e aquele que é fraco. Isso aqui já é para engatar aquele elo
sobre o assunto que nós veremos logo a seguir a respeito da consciência forte. A prática, o exercício da palavra de Deus é que vai determinar a nossa experiência com Deus. Não é o seu tempo de igreja, não é a sua idade que vai definir essa maturidade. Mas o quanto você aprende, você ouve e você coloca em prática. O escritor aos Hebreus, ele se impressionou. As pessoas tinham tempo de vida, mas quando ele se depara com as pessoas, aquilo que elas estavam fazendo, eles dizem, olha, vocês são crianças, vocês são imaturos. Então, olha só que coisa e que exemplo de humildade. Hebreus capítulo 13 diz, orai por nós, pois estamos persuadidos de que, de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente, se comportar de maneira digna, é o que a palavra de Deus nos relata. Então, o motivo da consciência fraca, e porque há tantas pessoas na igreja, no meio evangélico, no meio religioso com a consciência fraca, é que elas têm falta de conhecimento e de crescimento espiritual. Porque uma coisa é ser como uma criança, mas é bem diferente de ser infantil. E existe uma diferença muito grande entre essas duas características. Outra coisa importante que eu preciso mostrar aqui para que a gente possa ajudar as pessoas nesse processo de crescimento e fortalecimento da consciência é que elas gostam, as pessoas que têm a consciência fraca, elas gostam de regras e regulamentos, ou seja, normas externas ao invés de princípios bíblicos. É muito mais importante um título acadêmico, é muito mais importante o que um PhD numa determinada área falou, é muito mais importante o conhecimento de outras pessoas do que aquilo que a palavra de Deus mostra. Então a sociedade ela está acostumada com isso, uma consciência fraca, por ter essas prioridades confusas, elas começam a estabelecer alguns padrões. Não, eu vou ouvir fulano porque fulano tem não sei quantos livros escritos no mercado. Não que seja errado a busca pelo conhecimento, mas você não pode colocar isso num pedestal, porque o conhecimento da palavra de Deus é a maturidade na palavra de Deus que vai definir a nossa consciência. Lembre-se, a consciência é uma dádiva de Deus e para que a gente possa fortalecê-la, precisamos olhar para a palavra do Senhor. A cura para que isso comece a acontecer e as pessoas saírem do estado de consciência fraca para o estado de consciência forte, não é a repreensão, por incrível que pareça, não é com rispidez ou de maneira irônica, de maneira persuasiva que você vai conseguir que a pessoa seja transformada nesse processo. Isso aqui é muito importante, porque não é através dessa repreensão sem a palavra de Deus que você vai conseguir captar a atenção das pessoas. Não é também bater em irmãos frágeis com a nossa liberdade. Não é porque eu tenho a consciência forte que eu não estou nem aí para que os outros vão pensar de mim. É muito importante, estamos lidando com a consciência. Então a Bíblia nos ensina, nós veremos isso com mais detalhe, a Bíblia nos ensina que a minha liberdade não pode ser motivo de tropeço para o meu irmão que tem a consciência fraca. Então, se eu quero ajudar essa pessoa no processo de crescimento e fortalecimento da sua consciência, não é através de uma repreensão áspera ou botando a nossa liberdade acima de qualquer coisa. Não é também ofendendo as pessoas. A gente acha, muitas pessoas acham que porque tem um certo conhecimento, elas podem ofender. E ofendem, até se vangloriam porque ofendem com a chamada classe, porque tem um determinado conhecimento, falam palavras difíceis, mas palavras ofensivas. E isso é um perigo, porque isso gera orgulho e não vai ajudar as pessoas. Então não é dessa forma, com a ofensa deliberada, que a gente vai ajudar uma pessoa a se curar de uma consciência fraca. Mas como é que a gente faz isso? É aqui que está o elo que estabelece a ligação entre a consciência fraca e a consciência forte. É recebendo essas pessoas em humildade, com muita paciência. Porque se você tem o conhecimento, se a sua consciência, no reflexo da palavra de Deus, está muito bem estabelecida, você precisa ter paciência, mas tem que receber essas pessoas. Olha o que diz Romanos 14. Acolhei, ou seja, recebam ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões.
acolha, receba, mas não para discutir opiniões. É o que a Bíblia está nos ensinando. A gente precisa aprender o princípio de receber, mas também não receber por receber, mas ajudar edificando essa pessoa. Então é muito importante isso, ainda em Romanos no capítulo 14, assim pois, seguimos as coisas do quê? Da paz, olha só, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. É a palavra de Deus que nos ensina isso. E você pode perceber nas entrelinhas que aqui se estabelece o princípio da humildade. Você pode ter o conhecimento que for, mas se você criar uma barreira impedindo que isso venha ajudar outras pessoas, você vai ficar orgulhoso e a Bíblia fala que o orgulho precede a ruína. Então tem que receber a pessoa com a consciência fraca e ajudá-la nesse processo de fortalecimento da sua consciência. Então a gente precisa, não é apenas agradar por agradar, minando ou simplesmente passando a mão na cabeça das coisas erradas. Não é isso. Mas como a Bíblia nos ensina, ora, nós que somos fortes, olha o que ela nos ensina, devemos fazer o quê? Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então percebam que aquele que é forte, que se diz forte, e a palavra de Deus mostra, você já fez toda a confrontação necessária na palavra de Deus, e você foi confrontado e pode dizer, eu tenho uma consciência forte, saiba que é uma tarefa muito árdua, exige paciência, determinação e humildade para ajudar as pessoas com a consciência fraca. Porque a palavra de Deus diz, nós que somos fortes, devemos fazer o quê? Ignorar essas pessoas? Tratar com desdém? Tratar de qualquer forma? Não, a gente não pode ignorar, fingir que nada está acontecendo. A gente precisa suportar. Eita, que isso não é nada fácil. Suportar, mas é o que a Bíblia nos ensina. E se você se vangloria de uma consciência forte, então você precisa aprender a suportar a debilidade dos fracos e não agradar a si mesmo. É fácil? Não é. Mas através da palavra de Deus nós temos recursos que nos mostram como isso é possível. O nosso próximo assunto vai tratar exatamente disso. As características de uma consciência que é forte. Vimos aí que a consciência é uma dádiva de Deus, aprendemos aí a respeito de que uma consciência boa tem algumas características, a consciência fraca principalmente tem características que assustam, que precisamos ligar o alerta para não incorrer nesse risco de estarmos com a consciência fraca. E aí o nosso próximo assunto envolve justamente a consciência forte, características de uma consciência que é forte. Deus continue te abençoando, eu posso dizer com toda certeza, se chegou até aqui, é um guerreiro e uma guerreira de Cristo. E temos muita coisa boa nessa caminhada para aprender. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém e amém.